Quantas vezes você não já travou na hora de rascunhar uma simples ideia? Eu não sei quanto a você, mas eu sempre travo muitas vezes quando eu vou fazer o storyboard. Bom, alguns amigos meus até conseguem fazer o storyboard facilmente. Eles não têm muitas dúvidas. Eu acho que a visão narrativa deles já é algo muito bem treinado. Não é bem o meu caso. Mas eu acho que encontrei uma forma de passar por cima disso. Quer saber como é que eu faço? E aí, bem? Aqui é o Tigra Souza. Seja bem-vindo ao meu canal. Primeiro, vamos definir uma coisa. Não há algo mais importante para um quadrinho ou um mangá que o storyboard dele. Porque vai ser no storyboard que você vai definir questões narrativas, tomar decisões. O que é o storyboard? O storyboard é um rascunho da narrativa visual, antes mesmo do manuscrito. Se seu storyboard for muito bem planejado, sua obra vai ficar bem escrita também. É isso. Mas mesmo na hora de produzir o storyboard, vão acontecer alguns travamentos. Se você for como eu. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço antes de escrever um storyboard. Eu simplesmente faço um resumo de 5 linhas da minha história. Eu vou lá, pego aquela ideia que tá crua na minha cabeça e escrevo do jeito que ela tá. Aqui, por exemplo, eu fiz um rascunho que é a Soyuki perde sua irmã e vai morar com sua mãe na Coreia do Sul. Lá ela treina com seu tio e o discípulo que ele acompanha. No começo ela se brinda, matando friamente todos os que são ordenados a ela, até o momento em que ela é obrigada a matar alguém que tinha algo a proteger. E novamente ela deixou outra pessoa passar pela mesma história dela. Depois disso, ela resolve abandonar essa vida e resolve garantir que caso assim não se repita. Aqui é uma ideia bem crua, que não define tudo da história, mas já é um bom começo de rascunho, antes de eu começar a desenhar. Eu coloquei aqui 5 linhas, mas pode ser 6, pode ser até menos, mas você precisa ter alguma coisa para ter um ponto de partida. Eu coloquei aqui nesse conceitos obrigatórios, porque essa é uma história que eu vou desenvolver, mas ela já é baseada numa história que já existe, uma história de outra pessoa. Eu estou fazendo a adaptação de uma comic. Então, aquilo que o autor original me falou para mim, que não posso mudar, que não posso fazer diferente, são esses dois conceitos aqui. Que a história precisa começar com o velório e ela precisa escolher deixar a organização do tio dela e voltar para o Brasil no final. São esses os conceitos que eu não posso mudar. Do resto, eu já tenho liberdade para estar trabalhando. Eu também defini aqui quais vão ser os personagens que eu vou colocar dentro da história. Como se trata de um one shot, eu não tenho como trabalhar muitos personagens, então eu vou escolher só alguns da comic. Eu escolhi alguns da comic e vou definir quais são aqueles que vão ter maior destaque. No caso, a protagonista não pode faltar, né? Ela tem o maior destaque de todos. E esse daqui, eu coloquei aqui em preto, pessoal, porque eu não quero dar spoiler da história total. Mas ele vai ser, digamos que, um co-protagonista ou antagonista, dependendo do seu ponto de vista. Também vai aparecer a irmã falecida dela, eu pretendo colocar alguns flashbacks. A mãe da protagonista eu vou resolver que eu vou colocar poucas interações dela, já que ela é uma personagem importante, mas eu não posso colocar personagens importantes demais dentro da mesma história, então eu vou dar menos destaque para ela. O próprio tio que treina Sayuki ou Soyuki, mas eu resolvi que não vou dar muito destaque para eles, porque como se trata de um one shot de 45 páginas, eu não vou ter muito o que trabalhar. Eu preciso aproveitar muito bem as páginas. Então, com isso definido, eu resolvi passar para a primeira fase que eu preciso para poder não me perder dentro da minha própria história. Então, eu estou me utilizando dos conceitos de 4W, quer dizer, 5W, 1H, para poder definir a história por completo. O que seria o 5W, 1H? Começa com when, quando. Eu defino quando que essa história vai acontecer. Ela vai acontecer no período moderno, mais ou menos para 2013. Onde a história vai se estruturar totalmente dentro da Coreia do Sul, a maior parte do tempo. Lá no finalzinho vai ser no Brasil também, mas a história como um todo ela acontece na Coreia do Sul. Mais pra frente eu vou até mostrar pra vocês umas coisas que eu fui definindo aqui. É sobre quem essa história? É sobre a Sayuki, uma adolescente que que resolveu seguir os passos do tio e virar uma assassina para tentar preencher o vazio no coração, como uma forma de tentar aplacar a culpa que sente pela morte da irmã.
Ótimo, já expliquei quem é a Sayuki. O que? É outra coisa que eu defini aqui. Ela, em sua primeira missão, o que ela deve fazer? A missão dela é eliminar espiões da outra Coreia como um dos primeiros serviços da organização que o seu tio está formando. E por quê? Por que ela faz isso? Eu definindo aqui. Porque ela quer ser forte, pois ela acredita que foi fraca no passado, por não ter protegido a sua irmã, e ela quer a todo custo matar o seu eu, que ela detesta, que deixou a sua irmã morrer. É isso. E como? Como é que ela pretende fazer isso? Ela pretende fazer isso aprendendo artes marciais, enfrentando pessoas mais fortes que ela, e ela vai tentar passar por isso e tentar, ao menos, tentar se livrar um pouco dessa culpa, do jeito dela. Então é isso que eu defini. Símbolo WH. When, quando, where, onde, what, que, why, porquê, how, como. Quando, onde, quem, o que, porquê e como. São as coisas que eu defini para poder não bagunçar a história. Esse é o conceito aqui que eu não devo ultrapassar. Ótimo, a partir daqui. Depois disso, aqui ficou um pouco definido o quebra-cabeça da história. Então eu resolvi agora fazer um resumo da trama. Organizar os eventos. O que acontece na introdução, no desenvolvimento, na reviravolta e no final. Com esses conceitos aqui, eu já tenho uma ideia do que eu vou trabalhar. E a partir dessas informações aqui, desse resumo, que eu faço o último planejamento antes do storyboard. No caso, eu dividi quantas páginas vai ter em cada. Eu dividi em 4 partes. E eu separo as spreads. O que seria as spreads? Para usar de exemplo, essa aqui, exemplificar, essa aqui é uma spread de apenas uma página. E aqui temos a página 2 e 3. Essa daqui é uma spread inteira, que eu uso para contar e organizar a história. Essa aqui é a história de Meu Casamento Arranjado. Se você tiver interesse, você pode ler no link na descrição, que é uma história de romance, mas exemplificando. Todas essas páginas duplas aqui, ó, eu planejo na descrição. Aqui, ó, spread, página 2 e 3, spread, página 4 e 5. Aí eu vou definindo página, quer dizer, spread por spread. Mas lembrando, eu faço isso aqui, mas eu não sigo totalmente a risca, eu não consigo. Mas pelo menos me ajuda a definir um pouco como é que eu vou organizar cada conceito. E às vezes, quando você vai mexer no storyboard, você percebe que essa spread aqui não é suficiente para caber todas essas ideias que você colocou dentro dessa descrição. Por exemplo, esse aqui, ó, é uma ideia que eu defini no storyboard como apenas uma página. Mas, para encaixar umas outras coisas que o desenhista achou que poderia ficar melhor, a gente foi discutindo a narrativa, resolvemos dividir essa página aqui em 2. É o que eu faço. Eu altero o storyboard aqui. Dessa vez eu não alterei não, porque já esse processo o artista ele tem uma facilidade maior para entender mais que eu. E ele conseguiu fazer uma boa adaptação, mas eu costumo vir aqui e depois acrescentar outra spread no meio, apontando aonde eu fui. Isso aqui pode sempre sofrer alguma alteração ou outra, é normal. Aí depois que você definir tudo, se você perceber que passou do número de páginas, também é possível você eliminar partes menos interessantes da história. E é assim que se cria um storyboard. O que eu falei aqui para vocês é um passo a passo que eu mesmo defini, que eu mesmo utilizo, mas você pode adaptar para o seu modo de trabalho. Mas uma outra coisa que eu acho importante se fazer também, não faça o seu storyboard totalmente sozinho. Em que sentido? Você vai lá, faz o seu storyboard e mostra para uma pessoa de confiança. O storyboard que eu mostrei para vocês agora há pouco, mostrei para a pessoa que eu estou fazendo dupla. Mas você pode mostrar para um amigo, você pode mostrar para um colega que tenha mais experiência também, para que você possa ter aquela outra visão, porque quando você está escrevendo uma coisa, parece muito claro para você, mas para outra pessoa que está lendo não fica tão claro assim. Então, essas questões que você precisa observar. E eu reviso várias vezes, até eu chegar
storyboard aqui, eu tive que revisar algumas vezes, apagar, redesenhar, até ficar pronto. Eu consegui fazer isso rapidamente em um mês, mas antes eu levava 6 meses por conta dessas questões aí. Mas eu consegui aprender aí direto a certo ponto e consegui reduzir isso. Com esse formato aqui, você consegue fazer muito mais rápido o seu trabalho. Se você tiver, quanto menos dúvidas você tiver da sua história, melhor. Beleza? Concluído. Primeira coisa que você faz, você pega aquela ideia crua da sua cabeça, faz o resumo, depois você tenta descobrir o 5W no H dela, ver como é que você vai estruturar as cenas na estrutura. Você pode usar a estrutura dos 3 atos ou Kishotenketsu, que é a que eu utilizo, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Depois disso, nesse resumo, você define o que você quer colocar em cada thread, desenha seu storyboard e vai alterando as descrições. Eu tenho até um conceito assim, quando eu vou desenhar o storyboard. Primeiro eu faço os desenhos, depois eu ponho... um pouco mais pra frente coloco os diálogos que eu vou inventando, que fazem mais sentido. Eu resumo também bastante os diálogos para que eles não fiquem muito grandes ou fiquem difíceis de ler. Claro que também tento não exagerar muito, mas é importante que os diálogos eles sejam gostosinhos de se acompanhar e ler. Se o diálogo não ficou bom, ou se ele ficou expositivo demais, se você não notar, a pessoa que vai ser o seu leitor beta vai perceber na hora. Então pode ficar tranquilo. E é assim que se desenvolve um storyboard. Por fim, quando você finalizar seu storyboard e ficar satisfeito com o que tem, você pode desenhar as páginas do seu mangá. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente o que você achou. E eu te aguardo nos próximos vídeos. Beleza? Obrigado por me acompanhar até aqui.